Meus irmãos, Deus nos enviou a doutrina espírita para que nós suportássemos um momento atribulado que hoje nós vivemos na sociedade. Sem nós termos um raciocínio lúcido, uma compreensão lógica do que somos, do que fazemos na Terra, de onde viemos, para onde vamos, fica muito difícil de permanecer encarnados. Então Deus nos mandou a doutrina espírita, que é trazida até nós através dos médiuns. Aqueles espíritos que conviveram conosco passam para o outro lado com uma experiência superior e são capazes de nos auxiliar para que nós suportemos as provações, as dificuldades vividas no momento. E uma das psicografias e de um dos espíritos que conviveram conosco foi o espírito de André Luiz, que os médiuns Francisco Cândido Xavier e o Dr. Valdo Vieira trouxeram uma obra maravilhosa para nós, Evolução em Dois Mundos, que nos mostra quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nós fazemos na Terra. Nessa obra gloriosa que as mãos abençoadas desses médiuns trouxeram para nós, muda o nosso direcionamento, porque quando nós estudamos a doutrina espírita, principalmente nessa obra, nós veremos que nós somos um missionário de Deus, está encarnado num corpo físico, é um missionário de Deus, é um co-criador. Por quê? Meus irmãos, essa obra nos mostra que Jesus, sobre a ordem de Deus, formou o sistema solar. Ele agregou átomos esparsos no universo e formou o sistema solar e formou a Terra. Na Terra, ele trouxe as mônadas celestes, que somos nós, os espíritos, para trabalhar a matéria condensada do hausto de Deus. Então, meus irmãos, nós viemos acordar os seres que dormem na pedra. Viemos já com um arquetipo para formar um corpo que nos expressasse. Começamos a trabalhar nos seres ínfimos e através de milênios nós fomos progredindo e chegamos no homem. Construímos para nós um cérebro inteligente que podemos expressar por ele. Essa foi uma vitória de todos nós que estamos na lucidez do homem. Então o espírito de André Luiz nos mostra que nós somos um missionário, que nós comandamos esse corpo físico. E a doutrina espírita associada com a ciência, nós vamos entender que esse corpo físico é constituído de trilhões de células. As células são seres vivos, extraídos do hausto de Deus, ou da matéria condensada, ou do fluido cósmico, que nós formamos e estamos administrando. Nós sabemos, através da biologia, que as células que nós comandamos se renovam constantemente. No período de 6 meses, elas se renovam 70% do nosso corpo físico, e que essas células são seres vivos. Isto é um trabalho de missionário, de co-criador, uma responsabilidade imensa que está em nossas mãos. A ciência nos mostra que o nosso ato de respirar, nós estamos acionando seres que estavam dormindo no fluido cósmico. O ato de respirar, nós estamos acionando moléculas que na fotossíntese as plantas tiraram do hausto de Deus, e nós estamos num processo físico-químico acionando esses seres. É uma missão divina, é uma missão de co-criador.
Então esse é o objetivo pelo qual nós estamos vivendo. E a doutrina espírita nos mostra que nós jamais comunicaremos ou interagimos com o nosso próximo sem nós estarmos num veículo físico, que aqui agora nós estamos expressando pelo corpo físico, mas chegaremos no mundo espiritual, também vamos expressar pelo perispírito, que é um veículo físico, que nos dará condição de navegar entre as estrelas. Esses veículos que estão sobre o nosso comando, é construção nossa, através dos milênios, com o arquetipo que recebemos de Deus, nós chegamos no homem, e passaremos para o mundo espiritual, e continuaremos a trabalhar esse arquetipo, esse veículo, para vivenciar nos mundos felizes. E nós sabemos, meus irmãos, que os pensamentos maléficos destroem os seres que constituem o veículo que nós nos expressamos. Quando nós fazemos o mal, quando nós pensamos o mal, esses seres se desorganizam. Esses seres criados por Deus só obedecem o amor. Expressando o amor, nós teremos sempre um corpo saudável, livre das doenças. E sabemos também, meus irmãos, que quando nós usamos um tóxico, nós envenenamos esses seres e vamos adoecer. Esses seres perdem a sua evolução quando usamos um tóxico. E se nós passamos para o mundo espiritual, continuaremos com a vontade de usar tóxicos. Se nós persistirmos, nós vamos perder o veículo que nós expressamos e vamos ficar no estado ovoide. Daí então a necessidade de nós entendermos a grandeza que somos, que nós somos missionários de Deus, que nós temos um futuro glorioso, que sobre o comando de Jesus, Ele fará de nós um dia um espírito superior, um anjo. E para que nós atinjamos esse grau evolutivo, será necessário a nossa renovação íntima amorosa. Só quando nós conseguirmos trilhar nos exemplos amorosos que o Cristo de Deus trouxe para nós, é que nós vamos ter o direito de vivenciar os mundos felizes. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem que é impossível nós vivermos sem um veículo de expressão, tanto encarnado como desencarnado. Então, é ilusório nós querermos fugir dos tóxicos através dos tóxicos alucinógenos. Nós percebemos o mundo espiritual quando usamos um tóxico alucinógeno, mas em compensação nós nos autodestruímos e perdemos a conquista que Deus concede a nós, de progredir, de evoluir, de fazer um veículo para vivenciar nos mundos felizes. Então Ele nos enviou a doutrina espírita para que nós entendamos a grandeza de existir e mover em Deus. Todos nós existimos e movemos em Deus. Aqui, no planeta que nós convivemos, não tem como viver fora de Deus. Ora, esses seres que nos constituem, é o rosto de Deus, estão sob a nossa responsabilidade. O simples ato de respirar, nós estamos aspirando o rosto de Deus. Por que nós fazemos isso? Nós temos uma dívida grandiosa para com Deus, para que em outros planos fora do sistema solar, nós atingimos a condição espiritual. Agora nós temos que resgatar, nós temos que aceitar a encarnação, temos que aceitar as dificuldades. Quando nós estudamos a doutrina espírita, a inveja some de nós, porque nós passamos a entender que dentro de um corpo físico, nós só podemos transformar matéria. Todos nós almejamos a riqueza, o poder econômico. Meus irmãos, mas na realidade, nós podemos desfrutar do poder econômico
Mas o poder econômico só nos dá permissão para transformar seres que estão nascendo. Então é ilusório ser poderoso, ser rico. Isso nos enlouquece. É uma loucura nós atribuirmos a felicidade ao poder econômico. Nós nos alimentamos todos os dias. Quando nós nos alimentamos, nós estamos auxiliando seres que estão nascendo para a eternidade. Não importa a constituição química do elemento químico que nós formos nutrir, sempre são os mesmos elementos. É ilusório eu achar que o rico tem uma refeição melhor do que a que nós vamos tomar hoje aqui nessa casa. Ninguém toma realmente uma refeição mais valiosa. O sabor foi uma bênção que Deus nos deu para que nós ingeríssemos esses elementos químicos. Então nós somos grandes, nós estamos destinados à luz. Um dia seremos espíritos superiores. Nós não podemos nos iludir com a felicidade, com o êxtase momentâneo que os tóxicos alucinatórios trazem para nós. Eles nos levam à loucura, porque quando nós usamos um alucinógeno, nós interagimos com os obsessores. Os alucinógenos realmente nos faz perceber o mundo espiritual, mas nós vamos associar com seres infernais que vivem no umbral e que querem nos arregimentar para fazer parte da tribo deles. Então nós temos que entender que nós estamos destinados à luz, que estamos destinados a ser um espírito superior, a ser um anjo, que temos sobre o comando Jesus. E a ilusão da felicidade momentânea dos tóxicos, ou da riqueza, que também é um tóxico, não pode fazer parte das nossas vidas. Um dia nós conquistaremos a vitória que Deus marcou para nós. Poderemos muitas vezes repetir muitas encarnações, mas nós estamos acostumados a encarnar e desencarnar. Nós encarnamos até em todas a fase evolutiva dos seres existentes na Terra. Nós passamos nos seres inferiores, nos seres irracionais. Por isso, então, Deus proibiu a nossa volta ao mundo espiritual. Todos nós já fomos, no passado longínquo, um ser irracional. Quando eu uso um tóxico, eu lembro as vidas passadas. E pode que eu retorne ao passado e mude até a personalidade. Volte na personalidade de um ser inferior. Volte enlouquecido na personalidade, na forma de um animal irracional. Uma das mudanças maiores que nós temos observado na Terra é a de sexo. É grandiosa a transformação do sexo. Nós nascemos homem, nascemos mulher. Quando nós voltamos com alucinógenos, nós temos a possibilidade de mudar a nossa personalidade sexual. Muitas vezes saímos homem e voltamos mulher, ou saímos mulher e voltamos homens. Então não vale a pena sair do corpo físico através dos tóxicos, porque a interação com os obsessores nos leva à loucura, nos leva à mudança de sexo, nos leva para a sarjeta da rua, nos leva para a prisão, destrói a nossa família, paralisa a nossa evolução. Então é fundamental que nós vejamos a grandeza de ser filho de Deus, de estar a serviço de Deus, de ter um futuro glorioso, e que esse futuro é conseguido através da nossa renovação íntima, amorosa, e que não tem ninguém que está em condição melhor do que a nossa. Todos nós que temos um corpo físico só podemos transformar matéria. Que Deus nos dê força para que façamos o melhor da nossa experiência e que sintamos a grandeza de existir e mover em Deus, que assim seja.